Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Um Livro Após o Outro. E será que esse livro aqui foi um bom da série? Hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês, mas uma resenha mais detalhada. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, então fique tranquilo se você ainda não leu esse livro. Mas vai ser uma resenha mais detalhada porque foi um livro que me agradou, mas me desagradou em vários pontos, então eu tenho que falar sobre eles. O livro é Unforgiven, da autora Lauren Kate. Esse é um livro spin-off da série Fallen. A Isabela do Futuro veio dizer pra vocês que eu fui pesquisar e Unforgiven, na verdade, é o 5º volume da série Fallen. Não é um spin-off, é uma continuação da série, ou seja, do último livro. E a série já tem alguns spin-offs mesmo, mas esse daqui nós vamos ter uma história aí do personagem Cam. Eu lembro que quando lançou esse livro eu fiquei muito ansiosa pra ler, porque o Cam era o meu personagem favorito da série, né? Falo era porque, né, não sei se agora é mais. Eu gostava muito de ver ele na série, então eu fiquei muito ansiosa pra ler essa nova história da autora. Mas eu confesso que fiquei um pouquinho decepcionada. Nesse spin-off nós vamos ver o Cam, onde ele vai fazer um negócio com Lucifer para que ele tenha 15 dias para tentar reconquistar a Lilith, que é o seu grande amor lá do passado. Se nesses 15 dias ele conseguir reconquistar a Lilith, o Lucifer vai liberar a Lilith do inferno que ela está. Se não, o Cam vai ser obrigado a trabalhar com o Lucifer ali e a Lilith vai continuar no seu inferno. Os capítulos eles são intercalados entre o presente e o passado, e também o presente é intercalado com a narração do Cam e também com a narração da Lilith. Então foi bem interessante porque a gente pode ver as diferentes perspectivas da história, tanto do passado como do presente. Isso também trouxe ali o porquê que os dois se separaram, o porquê que a Lilith está nesse inferno com Lucifer. Com Lucifer não, né? Mas por causa do Lucifer. Enfim, a gente tem ali alguns mistérios sobre isso e isso vai sendo resolvido conforme a gente vai vendo esse passado. Porque a Lilith, ela não se lembra de nada, ela não lembra do Cam nesse presente. Eu vou admitir que no começo, assim, a autora ela deu uma breve introdução sobre o Cam, sobre, enfim, toda a história ali. Então, a autora ela fez muita referência sobre a série, assim, sobre principalmente o último livro da série. E tinha ali alguns personagens da outra série também. Da outra série não, da série. E me deu muita vontade de reler Fallen, que eu nunca fiz isso porque eu tentei reler o primeiro livro, mas a autora, se você não conhece, tem uma escrita bem parada e na última página que vai acontecer mesmo a ação da série e do livro, enfim. Então eu realmente nunca consegui reler Fallen e não tentei ler nenhum dos livros, né, reler nenhum dos livros da série, mas eu confesso que me deu ali um pouco de vontade de rever essa história, sabe? Mas isso passou porque, assim como a série Fallen, esse livro aqui ele também tem ali uma parte em que parece que a história para e não acontece nada. Até mesmo as visões do passado se tornaram chatas, ali mesmo desinteressantes, e o presente também, parecia que nada acontecia assim, nada muito grandioso na história, muito decisivo. Mas ainda assim eu achei que a autora não enrolou tanto. Foi até uma coisa meio aceitável a história ter tido esse ponto meio parado. Eu vou começar também falando sobre cada personagem, então vou falar primeiro da Lilith. Eu achei bem interessante a gente poder conhecer a Lilith, porque na série a gente viu ali poucas coisas sobre ela, não teve ali muito contato e muito acesso à personagem. Então eu achei bem interessante a gente poder conhecer mais sobre ela, mesmo que ela não se lembre. E vendo o passado dela, a gente podia também ver o que realmente aconteceu com os dois e reviver esse romance. Mas no presente eu achei que a Lilith, ela tinha muita cara de garota mimada de 12, 13 anos, sabe? Claro que ela tá no próprio inferno dela, então nada é como ela quer. Ela é odiada por praticamente todo mundo, pela mãe, pelos colegas de classe, enfim, parece que tudo dá errado da vida dela. Isso fica bem claro, principalmente no começo do livro. Mas ela simplesmente reclama de tudo, ela não faz nada pra mudar, ela não tenta manter um bom relacionamento com as pessoas. Ela simplesmente aceita como tudo aquilo é e não faz nada pra mudar. Então isso me irritou muito depois do começo do livro, em que eu percebi que ela reclamava e não fazia nada, e só reclamava, sabe? Chega uma hora que ficou um pouco exaustivo. No capítulo 9, na página 140 mais ou menos, eu achei muito estranho porque, como eu disse pra vocês, a Lilith ela tá no próprio inferno, então assim, ninguém é legal com ela praticamente, ninguém. Mas simplesmente nesse capítulo ela decidiu acolher da gratidão e ela começa assim a se entender com as pessoas, começa a pedir desculpas e eu fiquei simplesmente tipo, sem entender como do nada ela acorda e começa a ser grata, sabe, pelas coisas assim, eu fiquei tipo... hã? A Lilith ela tem muita variação de humor, porque tem dia que ela quer
ser amiga do Cam, entendi que ela quer matar ele, sabe? Pra mim ficou uma coisa bem confusa. E também em relação ao Cam, tinha muita coisa que o Cam fez que tinha meio que duplo sentido e ela entendia as coisas errado. Ela não via ali o real motivo das coisas que o Cam fez e ela simplesmente, tipo, detonava ele, não queria saber das explicações dele, não queria mais saber dele. E aí do nada ela perdoava ele e tudo bem, ficava tudo bem, sabe? Então o livro tinha muito disso, de ela não deixar ele se explicar, de não tentar assim conhecer mais a fundo ele, sabe? Isso me irritou um pouco, porque o negócio não andava, né, gente? Não ia nem pra frente nem pra trás, ficava ali parado. Sobre o Cam, eu senti, na verdade, eu não senti a essência do personagem da série aqui nesse livro. Eu não consegui ver o Cam ali totalmente, principalmente quando ele revê a Lilith, sabe? Eu achei que a autora ela quis transformar o Cam em um Daniel, que é justamente o personagem, né, principal da série Fallen. E isso pra mim foi bem triste, porque eu tava esperando ver o Cam, né? Eu li esse livro realmente esperando ver o Cam ali. E eu via mais um Daniel, ela tava tentando transformar a Lilith e o Cam entre um Daniel e Lucy. Também eu achei péssimo que teve ali vários momentos em que o Cam, ele colocou a culpa na Lilith pelo término deles. E pra mim ela não teve culpa nenhuma, sabe? E o término deles eu até achei assim meio tosco. Eu tava esperando uma grande coisa, uma grande emoção, uma grande, sei lá, discussão, alguma coisa assim. Eu achei também bem estranho que no meio da história, assim, alguns personagens do nada começaram a ser legais com a Lilith. Então parece que as coisas começaram a ficar boas na vida dela, parece que as coisas começaram a andar realmente. E eu achei isso muito estranho, porque se ela está no próprio inferno, se o Lucifer colocou lá pessoas pra maltratar a Lilith, por que elas do nada eram legais com a Lilith? Não sei se era pra ter ali uma explicação no livro, mas eu não encontrei. Eu também achei um erro na página 301, onde a Lilith ela reclama com o Cam sobre uma coisa que ela ouviu ali, fofoca, né, praticamente. E na página 301, o Cam ele fala ali uma informação sobre quem a Lilith ouviu essa fofoca que a Lilith não tinha revelado pra ele. Então isso foi um erro que eu encontrei, eu revi os capítulos, li de novo pra ver se eu tinha perdido essa informação, mas realmente não. O Cam não sabia quem tinha contado essa fofoca pra Lilith e ele simplesmente soltou essa. Mas vamos falar pelo menos de uma coisa boa desse livro. Eu achei interessante porque a autora ela colocou ali uma lição sobre amor, sabe? Sobre aparência, sobre como a Lilith via o Cam mesmo sem entender o que ela estava sentindo, sem realmente conhecer ele. Achei bem interessante como uma parte do relacionamento deles foi evoluindo, como ela foi tentando ser mais aberta pra conhecer ele e realmente vendo como ele era, sabe? Abrindo os olhos dela e aceitando como ele era, ao invés de, igual eu falei, sabe? De não querer deixar ele se explicar, de ver as coisas e achar que é aquilo que ela viu. Não conversar com ele, sabe? Tentar entender toda a situação. Mas como o Cam reagiu a esse romance, eu não gostei muito. Achei que nada ele queria ficar com a Lilith, não senti ali um real motivo. E o final é previsível, não preciso nem dizer isso. Mas eu achei interessante porque teve ali um gancho pra história muito maior do que apenas a Lilith e o Cam. Então eu achei interessante esse final, me deixou ali até curiosa pra talvez uma continuação. Pra saber ali um pouco mais desse final, que foi assim um final que teve uma conclusão do Cam e da Lilith, mas ele teve um final aberto porque teve ali outras coisas acontecendo. Enfim, é uma leitura interessante. Se você gosta muito desse personagem, talvez você não goste tanto desse livro, porque realmente ele não é o mesmo Cam que a gente viu na série. Mas ainda assim é uma história bem interessante. Como eu disse, tem lições aí sobre amor, sobre aparências. Tem algumas lições importantes no livro. Foi essa a resenha. Me contem aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu a série Fallen. Me conte aí a sua opinião, eu gostaria muito de saber, porque eu li ali umas resenhas no Scooby e eram bem parecidas com a minha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like se você gostou e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo.